no ponto de venda. Entendi. Então a gente está falando basicamente de execução dentro dos pontos de venda, né? Os promotores executarem, organizarem o ponto de venda para que ele cumpra com o propósito de atingir aquele shopper. A gente está falando não só do promotor, mas a gente também está falando da cadeia como um todo. A gente também está falando de quais são os pontos de negociação que a equipe comercial também deve estar levando para os compradores com os quais eles fazem as reuniões e as negociações. Então, para manter o time alinhado, essas execuções, essas ações que a gente vai ver no ponto de venda, elas também têm que estar sendo alinhadas com o time comercial. Tá bom? A cadeia como um todo mesmo tá alinhada. Alinhada. E eu imagino que existem modelos de... A fotografia do sucesso, ela muda de uma categoria para outra, ela muda de um segmento para outro, né? Como é que funciona isso dentro da Nestlé? Muda. Na verdade, eu não vou falar só da Nestlé, também, né, considerando até a Coca-Cola, que foi uma empresa que eu trabalhei, que é muito focada em fotografia de sucesso também. Execução é uma palavra que está no DNA da empresa, mas sim, não só dentro de segmentos, como de categorias, como de canais. Então, quando você tem um hipermercado, você tem uma missão de abastecimento, você tem uma missão de compra diferenciada. Então, os produtos que a gente vai ver nesse canal são diferentes dos produtos que a gente vai exigir numa fotografia de sucesso, num Carrefour Express, num mini mercado, numa loja de conveniência. Então, não só a categoria muda, como o canal também muda, tá? O shopper, o comportamento de um shopper, quando você tem uma ocasião de consumo no hipermercado, ele busca coisas diferentes e se comporta de forma diferente do que de uma loja de conveniência. Não só pelo espaço físico, mas pela missão que leva esse shopper até aquele canal. E, sem dúvida, a categoria também faz total diferença, né? Se você tem uma categoria como refrigerantes, por exemplo, 90% planejada, né? Então, é uma categoria que a gôndola faz a diferença. O espaço em gôndola, então, medir um KPI importantíssimo para a fotografia de sucesso dessa categoria seria o facing, né? Qual é o tamanho que essa categoria tem, o tamanho, o espaço que cada marca vai ter no ponto de venda. Quando você já fala, por exemplo, de chocolates, é uma categoria menos planejada, né? Hoje, menos de 20% das pessoas, dos shoppers, percorrem a gôndola de chocolates, seja pelo motivo que for, não vamos falar dos motivos, mas é uma categoria de impulso. Então, você precisa de outros pontos de conexão com o shopper, muito mais prioritários do que a gôndola em si. Com certeza. Não resta dúvida que não só a categoria vai fazer a diferença, como o canal vai fazer a diferença. Com certeza. E quando você falou de chocolates, você se refere a pontos promocionais, a pontos extras, que para esse segmento é muito mais importante do que para outro, por exemplo? Por exemplo, como para refrigerante. Refrigerante, 90% dos shoppers planejam essa compra. Cafés também é uma categoria altamente planejada. Então, na hora de exigir de montar uma fotografia de sucesso, que a gente vai pedir para os promotores executarem, ou vai pedir para os gerentes comerciais negociarem, a gente privilegia ou prioriza aquilo que tem mais a ver, a ativação que tem mais a ver com aquela categoria. Então, não resta dúvida que, para chocolates, outros pontos de conexão são mais prioritários do que, até para aumentar a conversão, para aumentar as vendas, do que no caso da Coca-Cola, no caso do refrigerante, quando a gente fala de gôndola como um todo. Então, o check-out se torna um ponto relevante. E aí, Guilherme, o que eu queria chamar a atenção é um pouco, realmente, que não existe uma única fotografia de sucesso. Não dá para ter uma única fotografia de sucesso. Não só por canal ela é importante ser pensada, por categoria, sem dúvida, mas mesmo dentro do canal, as lojas hoje, elas têm públicos muito diferentes, né? Eu lembro, recentemente, a gente fez uma fotografia de sucesso para uma bandeira aqui em São Paulo, só que ela tem perfis totalmente diferentes, qualitativamente pensando, quando ela está inserida num bairro de escritórios e quando ela está inserida num bairro residencial, por exemplo.
Os produtos que a gente vai exigir naquela fotografia de sucesso são totalmente diferentes. Né, o que a gente chegou à conclusão no shopper, por exemplo, que tá das lojas que estão mais próximas dos escritórios, o apelo para um item mais infantil, ele é menor. Né? Então, você vai ter um shopper que vai estar ávido por um lanchinho da tarde, né? A gente fala que é para encher a gaveta do escritório. Então, esses itens têm que ser pensados muito mais nessas lojas que estão nesse lugar. Então, é o mesmo canal, a gente está falando de lojas de conveniência, de lojas de mini mercados, mas a gente também está olhando a regionalidade, onde ela está, em que local ela está inserida, qual é o público que está passando ali. Então, para ser mais assertivo com relação ao sortimento que a gente vai pedir, a que tipo de ativação efetivamente a gente vai privilegiar, se é um checkout, se é uma ponta de gôndola, se é um display, se é um cross-merchandising, né, que muitas vezes é bastante explorado nessas lojas menores. Então, o one fits all, ou uma fotografia servir para todos, não vale mais. É impossível, né? Não tem como falar de fotografia sem falar de segmentação, então. Não tem. E assim, e aí eu acho que as ferramentas que estão disponíveis no mercado, né, seja para enviar informação para os promotores, seja para trazer essas informações, elas nos ajudam a ser granulares. Né? E quanto mais granular, mais segmentado, mais assertivo a gente vai ser. Né? Porque o exemplo que você deu, vocês chegaram no nível de loja, né? De olhar para uma loja específica. Então não basta, às vezes, segmentar e ter uma visão macro. Tem que ir muito a fundo para entender o comportamento. Tem, e quando você está olhando, né, acho que o movimento das mídias sociais, o movimento a tecnologia que nos permite realmente customizar cada vez mais, né, e o público espera isso, o shopper espera isso, e o varejo também espera isso. Né, era até um tema que eu estava colocando, hoje os planos de trade, que são de mais de um mês, eu começo a desconfiar da efetividade deles, né? Olha só. Porque, e de novo, a gente precisa da tecnologia para fazer isso, tá? O varejo é muito mais dinâmico, o shopper é muito mais dinâmico, ele espera ver coisas diferentes, ele espera ver novidades. Então, uma fotografia de sucesso, ela não só não pode ser uma única para um canal, nem uma única para uma categoria, mas ela também hoje começa a ser mais dinâmica. A validade dela, o período de validade dela, uma empresa que tem um ciclo de negócios muito amplo, muito largo, eu estou falando 3 meses, tá? Sim. Com certeza está perdendo uma oportunidade de impactar o teu cliente, impactar o shopper e levar um plano mais atualizado realmente para o varejo. Com certeza. E Dani, o que costuma mudar de um canal para outro? O que eu devo levar em consideração na hora de planejar essa fotografia do sucesso? Acho que tem algumas coisas, né, algumas perguntas. Uma, efetivamente, eu falo muito do shopper porque cada vez mais as empresas são shopper-centric, né? São orientadas ao shopper e não simplesmente ao trade. Então, entender qual é o comportamento que a gente tem que ter, tá naquela categoria ou naquele canal, tá? Então, tem algumas premissas, sim. Então, se eu estou falando num hipermercado, cuja missão de abastecimento ainda está diminuindo um pouco a missão de abastecimento em hipermercados, né? Até pela condição econômica que a gente tem diferente, pelo acesso que a gente tem hoje. Então, uma missão de abastecimento se torna cada vez menor, mesmo no hipermercado, mas há de se considerar que, entendendo qual é o comportamento daquele canal e qual é o comportamento daquela categoria, priorizar quais são os aspectos, quais são os itens da fotografia de sucesso. Então, eu vou te falar alguns, por exemplo. Facing. Eu vou exigir, ou eu vou solicitar, ou eu vou pedir para que o nosso promotor realmente esteja mais atento a facing, se é uma categoria planejada, se é uma categoria, se é um canal que tem menos possibilidades de pontos extras. Então, face se torna relevante. Com certeza. Quando a gente está falando de pontos extras, eu estou falando de categoria, estou falando de inovação. Então, hoje, eu acredito que a gente tem uma oportunidade ainda de explorar inovação em ponto extra de uma maneira muito diferente do que a gente faz hoje,
né? Imaginar, acreditar que 3 frentes lineares vão ser suficientes para mostrar uma inovação, Sim. Gente, não dá. Desculpa, não, olha, por mais que eu ache que seja interessante, vai ser impossível conseguir impactar realmente um shopper se eu depender só da gôndola para mostrar uma inovação. Então, o ponto extra se torna relevante. E se eu estou falando de uma categoria que tem impulso, é uma categoria mais de emergência, eu tenho realmente que estar lá. E aí, eu falo de ponto extra na fotografia de sucesso com um detalhe a mais. Não é só o ponto extra, não é só ter uma ilha, ou uma ponta de gôndola, ou um display. A gente tem que entender onde está essa gôndola, onde está esse ponto extra, desculpa, onde a gente vai colocar o display. Porque o shopper, né, eu costumo falar que nenhum shopper pensa, eu vou na mercearia salgada comprar alguma coisa. Sim. Né? Eu vou na higiene, beleza, comprar. Não, ele quer a ocasião de consumo, ele quer a solução de compra. Então, assim, hoje, as fotografias de sucesso, cada vez mais também, elas trazem esse adicional, que não basta só falar que eu preciso de um ponto extra, eu preciso saber onde colocar esse ponto extra. E como é que faz para saber onde, Dani? Então, aí as pesquisas de shopper nos ajudam, né? Porque Boa. aí você vai falar de adjacência, você vai falar o que tem na cesta de compra, entender que categoria tem qual missão de compra. Aí não resta dúvida que o estudo ele ajuda, né? Ele é definitivo, mas a observação também, né? E aí eu falo para os varejistas, né? Gente, olha o comportamento. Nós somos muito repetitivos, né? Com certeza, com certeza. Somos seres humanos de hábitos, então não vai mudar muito. Observa, vê onde é que as pessoas estão indo, olha os carrinhos, analisa os tickets de compra. Ali já vai vir bastante insight sobre onde é o local mais adequado para colocar um ponto extra. Né, a gente está falando de checkout, né, um ponto extra cada vez mais valorizado também. E quando a gente ainda pensa mais para frente que os self-checkouts estão chegando, como é que a gente pensa de forma antecipada também, né? Como é que a gente está um passo à frente? Como é que aquele ponto extra que é importante, que traz realmente um momento onde o shopper está mais propenso a olhar uma novidade ou puxa lembrar de alguma coisa, como é que a gente vai fazer agora? Né? Qual vai ser o outro lugar onde a gente realmente vai impactar? Onde é que a gente vai impactar? Então, quando você pensa na fotografia de sucesso, você pensa muito na jornada de compra. Com certeza. Você falou de ponto extra, você falou de facing, acho que os produtos prioritários que devem existir em cada canal também devem ser levados em conta, né? São. E aí, de novo, a missão de compra, o que você, qual é a área de transição, na área que você está dentro do supermercado também vai ser importante, aí eu vou falar um pouco mais sobre material de ponto de venda, porque, de novo, não é one fits all, não adianta colocar o mesmo display na entrada da loja, no meio da loja, no final da loja, porque são momentos diferentes que o shopper está na loja. Então, quando você está entrando na loja, você está numa zona de transição. Você ainda está entendendo, né? Você ainda está se ambientando, você está um pouco mais aberto a ver o que tem diferente, as ofertas. Então, qual é o tipo de informação, qual é o call to action que você tem que ter ali? Qual é o material de PDV que você vai ter ali? Né? Talvez não seja um Obler, né? Sim. Mas se está na gôndola, ele pode ter um pouco mais de tempo, dependendo da categoria também. Tem categorias que o shopper fica 30 segundos na gôndola, e aí, né, categoria de cafés, por exemplo, ele fica 33 segundos. Olha só. A categoria altamente planejada. Então, outros pontos de conexão vão fazer o papel realmente de mostrar uma inovação, explicar, trazer conhecimento para esse shopper, de como é que ele usa aquele produto. Então, não necessariamente é tudo na gôndola, né? Claro. A gôndola, ela não consegue ter esse papel de explicar, de engajar, de realmente fazer a conversão que o material de ponto de venda geralmente tem.
Com certeza. Pensar os materiais corretos, então, fazer a ativação da loja é importante, né? É importante, e aí não só o material, mas qual é a mensagem daquele material. Né? Não dá para ser uma mensagem que é uma réplica de uma ação que você está fazendo de marketing. Com certeza. Né? Você tem o call to action, o chamamento, né, daquele material, ele tem que ser diferente. Não dá para ter o mesmo, onde você o mesmo material que você vai ver em outras mídias daquela marca. Claro. E o produto, né, que a gente estava falando, e eu não finalizei, não finalizei, é realmente entender. Eu lembro, na Coca-Cola, a gente tinha não só qual era o item especial, né, o item que era obrigatório ou prioritário para determinado canal, mas em que local era o melhor item também. Então, você tinha, por exemplo, uma Coca-Cola 3 litros, né, que é uma Coca-Cola maior, para a família, para uma ocasião, né, onde você vai compartilhar com mais pessoas. Qual é o melhor momento para ativar aquele item? Será que é na segunda-feira? Na terça-feira? Numa ilha? Você tem que estar numa conveniência, onde geralmente você vai a pé, e uma Coca-Cola 3 litros, ela pesa, né? Verdade. Não dá para a gente ficar carregando na mão. Então, assim, tudo isso é pensado para entender qual é a fotografia de sucesso, o que realmente a shopper espera ver num ponto de venda. Seja o item correto, no local correto, e tudo isso se transforma em KPIs, né? Em KPIs de execução para o time chegar lá. mandar ver. Exatamente. Os KPIs, eles acabam girando em torno disso, né? De garantir que os produtos estejam lá, os produtos prioritários, as inovações estejam lá, garantir que os pontos promocionais negociados também estejam lá. Passa por aí, né? Passa por aí. Então, na verdade, você tem um ciclo, né? Você tem o time de trade planejando, pensando tudo isso, transformando isso em KPIs, transformando isso em ações para o time lá do campo executar e para o time de vendas também negociar. E aí você tem o retorno do time comercial e o retorno do time de campo, daquilo que está sendo aderente, daquilo que está funcionando, daquilo que não está funcionando, o que a concorrência também está fazendo. Por isso, de novo, saber, não é só, é uma mão de dupla via, né? Não adianta só mandar para o time executar, mas também o que o time, quando tiver trazendo aquela informação, ter um back-office, ter uma galera, né, realmente no escritório entendendo o que a gente vai fazer com aquela informação. Porque quando está aderente, vamos olhar, monitorar, ver se a venda está acontecendo, se o sellout está acontecendo, até para montar um aprendizado, se aquele ponto extra, se aquele local, se aquele facing, se aqueles indicadores realmente te revertem em vendas, né? Mas também quando não está funcionando, qual é o plano B? Como é que a gente atua rapidamente para fazer funcionar? Como é que a gente escala? Qual é a cadeia de comando, né, que a gente realmente tem que cumprir rapidamente para efetuar e mudar de maneira rápida? Né? Isso. E isso que eu acho que é mais importante, né? Conseguir entender os números e como desdobrar eles em ação. Por exemplo, eu vejo que a grande maioria das empresas, elas até analisam esses números, mas o que eu faço quando eu identifico que que o meu share de gôndola diminuiu ou que ele não está de acordo com o esperado, de acordo com o planejado na fotografia do sucesso? Como é que eu atuo para corrigir isso, né? Qual é a ação para isso? Eu acho que tem dois temas só, né? Entender se realmente essa redução de share está impactando em vendas, porque se ele está impactando e ele é um responsável por uma conversão de vendas, levar isso para o comprador, mostrar que realmente faz a diferença. De novo, é um processo onde shopper, indústria e varejo atuam juntos. Com certeza. Então, se o varejo não acreditar que aquele KPI é um KPI importante para vender mais, de merchandising, eu costumo dizer que eles são heróis, mas... Como? Mas acho que tem um limite, né? Eu acho que tem um limite porque
ao final, o varejo tem que entender que isso faz sentido. O varejo tem que estar engajado de que a fotografia de sucesso vai trazer vendas para a categoria, para ele. Então, quando você engaja, por isso que, de novo, não é só a fotografia de sucesso não é um KPI do time de merchandising, ele é um KPI do time de vendas. Então, se vendas não levou isso, não demonstrou o porquê daquele item, o porquê daquele ponto extra, e negociou aquilo e engajou o varejo, realmente a gente vai ter um esforço muito maior. E o coitado do promotor é que vai sofrer as consequências. E eles têm um desafio muito grande, né? Porque você está falando de fotografia do sucesso, isso implica num planejamento, e eles são responsáveis por garantir muito do que foi planejado, né? Eles, com o time comercial, eles têm um papel importantíssimo em todo esse fluxo, em todo esse elo. Eles têm um papel importante, de fato, muitos desses KPIs, né, da fotografia de sucesso acabam se tornando KPIs de performance deles, né, uma forma de medir também o quanto alinhados, o quanto aderentes eles estão, quanto focado eles estão naquele plano, em executar aquele plano, tendo a certeza de que aquele plano realmente traz vendas. Muitas vezes está atrelado à premiação, mas também está atrelado a pagamento de contrato. Uhum. Mas também está atrelado a pagamento de verba comercial, né? Então, assim, não tem que ser algo, a gente costumava falar que não tem que ser algo que penaliza, tem que ser algo que traz benefício. Então, a gente não está falando que vai ter um KPI, a gente não está medindo para punir alguém, a gente está medindo porque ele realmente traz uma venda adicional. Então, tanto vendas tem que estar engajado com isso, e aí sim, o time comercial, quando vê que não está aderindo à execução, é voltar para o varejo e falar, peraí, esse aqui foi o plano que a gente traçou, acreditando que esse é o melhor caminho para efetuar as vendas realmente aumentarem, o que a gente vai fazer juntos? Depender só do promotor é importante, mas não é só isso, né? Não é só isso. Não dá para ser só isso. Então, algumas fotografias de sucesso eu tenho visto são utilizadas também para pagamento a cliente. Olha só. Tá? Para pagamento a cliente, sim. Porque, de novo, não é uma luta, né? Não é uma briga por espaço. É algo que faz sentido para um consumidor que está indo naquele canal, naquele cliente, naquela categoria e que a gente vai vender mais. Com certeza. Então, o varejo também tem que estar engajado nisso. Com certeza. Fotografia de sucesso é para todos. É para todos, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Dani, como é que vocês fazem para dizer, essa loja aqui está cumprindo com a fotografia do sucesso, essa não? Porque tem vários indicadores, mas eles convergem para um indicador só, tem um único indicador que mostra, ó, essa loja aqui tá beleza, essa loja cumpriu. Tá. Bom, são medições diferentes, tá bom? A medição que eu vi hoje que é mais efetiva é uma medição de pontos, tá? É porque é uma medição fácil para o promotor, inclusive. Ele sabe quantos pontos ele alcançou naquela loja. Entendi. Tá? E aí você vai começar a entender estatisticamente quantas lojas alcançaram mais pontos e que estão atingindo um sellout maior e quantas lojas estão precisando de uma revisão. Né? Seja uma revisão do KPI, pode ser que realmente você esteja sendo incoerente com o KPI que está sendo solicitado, não faça sentido, ou realmente seja o varejo que não passou a informação correta, ou aquele promotor está precisando de uma ajuda também. Né? Claro, então, vamos lá. Claro. E aí você tem os coordenadores de merchandising que estão ali também para dar todo o apoio, todo o suporte. O time comercial, que também é responsável pelas lojas, para dar todo o suporte. Então, você tem um indicador, você tem uma pontuação por loja. Cada loja tem um ponto, e aí se você quer ir no detalhe, você vai fazendo o drill down, vai desdobrando essa única pontuação, quebra pelos outros indicadores, até chegar aonde às vezes tem algum problema, né? É isso. E também, né, que você consegue fazer o contrário, né, entender qual é o indicador na quantidade de lojas que está indo bem, qual é o indicador que não está indo bem,
puxa, então talvez aquele indicador esteja mal dimensionado, não faça sentido para aquele grupo de lojas, mas a pontuação, ser um sistema de pontuação hoje realmente é o mais, dos que eu vi, é o mais efetivo, porque é o que é o mais fácil para o promotor. Ele sabe se ele chegou em 100 pontos, em 200 pontos, em 30 pontos, enfim, em quantos pontos são requeridos ou possíveis naquela loja, né, de acordo com os KPIs. É até uma forma de transformar isso, acho, quase num jogo, né? É estimulante para ele ver a pontuação crescendo, ver que ele está conseguindo fazer o negócio evoluir. É muito legal. Na Coca a gente tinha a Copa de Execução. Copa de Execução. Copa de Execução. Então, os times... Era uma disputa, mas era uma disputa super bacana mesmo, né? E aí as turmas se ajudavam, porque você montava grupos regionais. Era muito bacana. E, realmente, o que era mais interessante era... com isso, os materiais de ponto de venda, né, que em algumas empresas costumam, às vezes, ficar parados nos centros de logística que armazenam esses materiais, na Coca, com essa Copa de Execução, o pessoal ligava, eu quero mais esse material, eu preciso daquele display, porque se eu não tiver o display, eu não vou fazer a pontuação. Então, assim, você via o ciclo de realmente cada área empurrar, não é a melhor palavra, mas tocar a próxima área para que realmente se transformasse num ciclo virtuoso, né? Era muito bacana, Você via, não, esse display é meu! E eu falava, imagina, a gente, enquanto trade marketing, às vezes monta um monte de display e fala, gente, pelo amor de Deus, tire esses displays daqui. E tive a oportunidade de experimentar o contrário. A equipe merchandising realmente ligando e pedindo, nossa, esse material é importante para minha fotografia de sucesso, eu preciso pontuar, minha loja precisa dessa pontuação. Então, assim, você via um engajamento muito legal, né, que é um outro tema também da fotografia de sucesso, né, que é você dar direcionamento para o promotor. Nossa, eu ia chegar aí também, até falar um pouco dos guias de execução, né, de como é que, porque eles precisam de um treinamento, eles precisam saber do que foi planejado, e como é que tu mantém eles atualizados sobre isso? Aí, de novo, eu preciso das ferramentas de tecnologia, porque senão a gente não consegue ir na velocidade realmente que acontece o tema, né? E hoje existem várias formas de comunicação, vídeos mais curtos, explicativos, um meeting, né, um encontro via web com todo mundo, mas sem dúvida a ferramenta eles utilizam, né, nos smartphones, ela é essencial para agilizar essa comunicação. Nossa, né? Seja para enviar, para trazer, para engajá-los, para comunicar, para treiná-los também. É uma ferramenta que realmente, eu acho que tem o antes e o depois. Hoje em dia, considerando tudo que a gente conversou aqui, é impossível pensar nisso sem ter uma ferramenta, sem ter uma tecnologia de apoio. É impossível. Não tem como. É impossível. Os guias de execução, nós tínhamos até o ano passado, né, na Nestlé. Uhum. Eu era responsável por fazê-los. A gente fazia com todo carinho, mas um mês depois eles já estavam exatamente ativos, né? Eles já tinham vencido a validade deles. Então, realmente é muito mais dinâmico hoje. E a ferramenta, ela vem não só para trazer a granularidade, como a agilidade. Com certeza. E até, em algum momento, conseguir acompanhar a execução até dos distribuidores, né? É um outro aí da cadeia. Porque a gente está falando aqui de muito dos promotores de venda, geralmente próprios ou até terceirizados, mas tem um outro player aí nisso tudo, que é o distribuidor, e até uma forma de acompanhar o trabalho deles. É verdade. Assim, a partir do momento que você tem uma fotografia de sucesso, você sabe, você entende o que faz sentido em um grupo de lojas, num grupo de canais, para determinadas categorias, num período, né? Você está falando de Natal, você está falando de verão, que isso também muda.
você vai mandar isso para muito mais, a abrangência disso é muito maior. Você não precisa realmente estar restrito à tua equipe de promotores, né? E eu vou te dizer até mais, tinha uma galera utilizando para mandar para outros varejos, né? Disponibilizando para varejistas mesmo. Olha só, o próprio varejo... O próprio varejo pedindo isso como uma ferramenta mesmo e falando assim, peraí, como é que... Deixa que eu vou fazer essa comunicação, né? Deixa que eu vou estar ali falando de todas as categorias, mandando um único hit, porque o meu cara de loja também não pode ser o último a saber. Verdade. Né? Então é muito bacana, eu acho que a tecnologia realmente ela vem para trazer essa possibilidade de uma customização maior na fotografia de sucesso, uma capilaridade maior, né? Mas, de novo, uma fotografia de sucesso única. Impossível. Impossível. A segmentação tá andando aqui do ladinho. A segmentação é uma premissa. Não dá para ter uma tecnologia que permita essa granularidade, essa capilaridade e não utilizar de uma maneira assertiva. Com certeza. E, Dani, eu tenho uma pergunta aqui, que é do Fred Schutte. Ele perguntou quais categorias a Nestlé foca em facing. Nas categorias que são mais planejadas, né? Então, eu vou te citar uma categoria que é cafés. Cafés é uma categoria bastante planejada. É uma categoria, o shopper, ele demora 30 segundos, né? Já acabou. Ele sabe muito, ele sabe o que buscar, ele vai na gôndola, ele entende que ali é o ponto natural, realmente. Então, a categoria de cafés é uma categoria que é importante para a Nestlé, é importante olhar realmente facing. Entendi. As categorias que têm um alto planejamento, em geral, né, quando você fala de papinhas, quando você fala de fórmulas infantis, que tem um planejamento altíssimo, né? Você sabe de cabeça, né? Se você é a mãe, o pai, você sabe o nome, o número de série do produto que você precisa comprar para o teu bebê, né? Para o teu filho. Então, são categorias mais planejadas. Entendi. Com certeza respondeu. Tem uma outra pergunta que é a seguinte: Dani, você sente que o varejo está preparado para receber essa inteligência que vem da indústria e de fato executar o que é proposto? É uma pergunta da Marina Lemos. Eu acho que ainda é um desafio. De novo, por isso que eu falo que, como gerenciamento de categoria, realmente trazer o varejo, né, para esse nível de conhecimento, mas que exista essa abertura por parte deles e não uma desconfiança, né, de que você está sendo enviesado, tendencioso. Realmente ainda é um desafio, sim. Eu acho que tem alguns varejos, sim, que já se preocupam com isso. Eu vou te dizer que eu já vi alguns muito interessados, muito abertos a entender o que faz a diferença, porque eles também têm, ainda mais hoje, né? Acho que a crise nos faz repensar algumas coisas, então é um momento oportuno, sim, para entender. Hoje tem menos pessoas entrando num ponto de venda. O que fazer para aquela pessoa, quando entrar, realmente converter em venda? Então, hoje é um momento muito oportuno para trazer o varejo para esse diálogo. Porque eu sinto, talvez, acredito que não seja só uma percepção minha, mas que o varejo de todos os players aí envolvidos nisso é o mais resistente a isso, a contribuir. Então, quando a gente está falando, não sei, da indústria, do distribuidor, do shopper, talvez o varejo, e ao mesmo tempo que isso está mudando, né? Mas talvez um pouco mais quadradinho, assim. Eu acho que o varejo, de fato, eu acho que, eu não vou dizer que é o mais resistente, mas eu acho que as experiências do passado talvez não tenham contribuído muito para que eles estivessem mais abertos a uma parceria colaborativa. Entendi. Né? Eu acho que a gente sempre teve muito embate entre indústria e varejo, cada um puxando para um lado, eu quero ganhar, eu quero vender mais, eu quero mais verba, e eu acho que hoje o olhar de colaboração tem chamado mais atenção.
seja da indústria, numa mudança de postura também, seja do varejo. Tá? Eu acho que o varejo, eu acho que ele está mais, eu concordo que tenha um pensamento ainda menos colaborativo, mas eu acho que hoje eu acho que a crise traz essa oportunidade de uma maneira ímpar, realmente. Que bom, né? Que bom. É ruim, porque eu não queria estar em crise, né? Todo mundo queria estar vendendo muito mais. Bom que eu digo que isso está fazendo com que eles mudem, né? Isso está fazendo com que eles colaborem mais. Eu acho que abre a cabeça, né? Acho que abre a cabeça. É um momento oportuno, sim. Eu vejo hoje muitos varejistas buscando ferramentas, tecnologia, né? Vou falar aí do meu amigo do Pague Menos, o pessoal do Enxuto, o varejo regional, os regionais buscando cada vez mais ferramentas diferenciadas, realmente para entender o comportamento, entender como aumentar a conversão, e ter um diálogo no mesmo, não queria dizer no mesmo nível, porque não acho que tem níveis diferentes, mas realmente perguntando, questionando, com um poder de argumentação também muito bacana, muito bacana. Eu vejo uma mudança sem dúvida, no comportamento do varejo, sim. Sem dúvida. E, Dani, eu acho que para a gente resumir, então, a nossa conversa aqui, né, e trazendo os pontos mais importantes, é que não existe fotografia de sucesso sem segmentação. Existem os KPIs como facing, como a presença dos produtos, como os pontos extras, como os pilares aí da fotografia do sucesso. É isso aí. E a colaboração e a convergência entre todos esses players, né? Eu acho que o que eu vejo adicional, né, do que você resumiu, Gui, acho que tem duas coisas que eu acrescentaria, né? Realmente, só ter o KPI pelo KPI não vai nos mover para a ação, com certeza, né? Então, e esse KPI não é um KPI do time de promotores, não é deles. Boa. Ou só deles. Vamos grifar essa frase. Não é só deles, não é só deles. E aí, de novo, o varejo ele tem que entrar ele tem que acreditar que aquela execução realmente vai fazer a diferença. Né? Não tem que ser algo, não é um ato de heroísmo dos promotores. Eu sei que são muitos heróis que tem na rua, e o meu reconhecimento sobre o trabalho deles é assim, imenso, 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 imenso. Eu sei que eles fazem o impossível, muitas vezes. É verdade. Mas cada vez mais a gente tem que estar alinhado. Esse não é um KPI só deles, é um KPI de todo o time comercial também. É verdade, sem dúvida. Dani, eu queria agradecer por esse bate-papo. Eu adoro conversar sobre isso, para poder ficar aqui conversando o dia inteiro. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Vai ser um prazer te ter lá no AX. Vai ser muito bom. Não vai falar exatamente sobre isso, mas com certeza vai comentar um pouco, não tem como às vezes não entrar nesse assunto, né? É verdade. De execução. Então, acho que a gente vai continuar esse bate-papo lá no AX, e eu reforço aqui o convite para todo mundo que está assistindo a gente. Claro. Não deixem de ir para o Agile Experience, vai ser um evento fantástico, 2 dias totalmente focado em trade marketing. Dani, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. E por compartilhar suas experiências com todo mundo. E até a próxima. Até a próxima, Gui. Obrigada mesmo. A oportunidade foi ótima. Valeu, Dani. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Até mais.